E aí pessoal, sejam bem-vindos. Vamos trabalhar aqui algumas situações envolvendo então formação de imagens em lentes esféricas, agora convergentes. Mas convergente quando? Opa, temos aqui uma lente de borda fina, vamos enfatizar aqui porque, às vezes é o detalhe que escapa ali na prova. Borda fina, mas a borda fina, ela é convergente quando o N da lente maior que o do meio. Legal? Se eu inverter, vai lá, se o N da lente for menor que o do meio, a borda fina inverte também o seu comportamento, ela passa a ser divergente. Via de regra, o índice de refração da lente é maior que o do meio. Então, borda fina com N da lente maior que o do meio, convergente. Primeiro caso que a gente vai trabalhar aqui é a seguinte ideia. Poxa, se a luz está muito longe, eu tenho aqui o que a gente chama de objeto impróprio. O que vem a ser um objeto impróprio? Objeto que está muito longe, objeto que está no infinito, ou ainda não no infinito, mas muito distante. Quer dizer que a luz que vem dele praticamente chega com raios paralelos. O Sol, por exemplo, nós podemos colocá-lo como um objeto impróprio, porque está muito distante e os raios solares chegam praticamente paralelos. Então você fala assim, poxa, se raios de luz estão chegando aqui praticamente paralelos, paraxiais ao eixo principal, quando atravessarem o espelho, a lente, vão apontar para o foco. A imagem vai se formar exatamente sobre o foco. Daí a gente falar que essa lente, quando ali, perpendicular aos raios solares, quando apontando ali para o Sol, concentra os raios e pode esquentar, superaquecer uma região e provocar ali até uma queima, um incêndio, fogo. Então, primeira situação, objeto impróprio. Um objeto impróprio vai formar aqui o quê? Uma imagem sobre o foco imagem. Então, vai formar aqui um ponto, imagem real. Um ponto imagem real. Legal? Perfeito? Muito bom. Agora, vamos trazer o objeto do infinito e vamos colocá-lo mais próximo aqui da nossa lente. Colocando o objeto mais próximo da lente, então tiraria ele lá do infinito e traria ele para essa região, distante ainda, mas não no infinito. Está bem distante, mas não é infinito. Está lá. Coloquei o objeto nessa região. Muito bom. Então, raio notável lá, paraxial. Então, um raio notável saiu paralela ao eixo de simetria. Vai tocar a lente, refratar. E refratando vai passar aqui pelo foco imagem. Então, o raio refratado vai apontar sempre na direção do foco imagem. Tá aí, legal. Um segundo raio que nós vamos desenvolver agora é o raio que passa pelo centro óptico da lente. Tá lá, CO, centro óptico, cruzamento do eixo principal com a lente. Então, aqui nós vamos ter, olha lá, desse mesmo pontinho, outro raio de luz vai passar pelo centro óptico. E o raio que passa pelo centro óptico não sofre desvio. Ficou um pouquinho tortinho, mas ainda assim não sofre desvio. Legal? Então nós temos aí raios saíram do objeto, então luzes saíram desse objeto, cruzaram a lente e se cruzaram. Opa, raios refratados que se cruzaram. Então eu vou ter aqui a formação da imagem. Vou ter lá uma imagem formada, sobre essa região. Então tá aqui, minha imagem. Prontinho, minha imagem formada ali. Minha imagem não, desculpa, a imagem desse objeto. Legal, o que a gente pode dizer agora? Quanto à natureza, A natureza da imagem. Perfeito.
Opa, essa imagem se formou por raios refratados e não por prolongamentos. Se foram os reais raios que se cruzaram, então aqui tem uma imagem de natureza real. Tá, a orientação dessa imagem, orientação. Pois bem, o objeto está aqui de pé, a imagem está aqui de ponta cabeça. Opa, então a imagem está invertida em relação ao objeto. Então, invertida. Legal? Ah, que beleza. Mas você fala para mim assim, tá, e se eu tivesse o objeto aqui de baixo? Reinaldo, se o objeto estivesse aqui embaixo, então a imagem continuaria sendo invertida. O que aconteceria? O objeto aqui embaixo formaria a imagem aqui em cima. Tá? Então, a imagem real vai sempre formar uma imagem invertida. Se é real, é invertida. Se é invertida, ela é real. Toda imagem real é invertida, toda imagem invertida é real. Legal? Guardar essa ideia? Toda imagem real, ela é invertida. Toda imagem invertida, ela com certeza é real. E sendo real, tem mais um detalhe que a gente pode acrescentar. Sendo real, ela pode ser projetada. Então, quer dizer que se aqui eu tivesse uma parede, opa, então a imagem dessa vela estaria projetada na parede. Opa, imagem real, então pode ser projetada. Toda imagem real é invertida e pode ser projetada. Por que pode? Se você tiver uma parede aqui para projetá-la. Se não tiver parede, a imagem vai existir nessa região, mas não tem nada onde ela tocar, então eu não vou vê-la. Vou vê-la a partir do momento que ela interagir com uma superfície. Legal? Então, toda imagem real é invertida e pode ser projetada. Fechou? Agora, moçada, vamos aproximar mais um pouco esse objeto. Então, vou tirar o objeto daquela região e trazê-lo para um pouco mais próximo. Então, vamos mudar aqui um pouquinho a situação, aproximando um pouquinho mais o objeto. E ao aproximar um pouquinho mais o objeto, eu vou colocar o objeto agora em cima do anteprincipal. Aqui, o objeto sobre o anteprincipal. Quem lembrou de espelho côncavo já matou a situação. Coloquei o objeto ali, tá? Então, primeiro o raio paraxial refrata apontando sempre na direção do foco imagem. Segundo raio passa pelo centro óptico sem sofrer desvio. Então, opa, sem sofrer desvio. Tá aí. O que acontece? Opa, esses raios emergiram aqui do objeto, tocaram a nossa lente, atravessaram a lente e se cruzaram desse outro lado. Onde que eles se cruzaram? Nesse pontinho aqui. Oh, mas o que tem nesse pontinho? Nossa, é aqui, ó, onde está o anteprincipal. Então, você fala assim, poxa. Bom, primeiro que isso aqui é fisicamente impossível, né? A vela com a chama apontando para baixo, mas é apenas o desenho que a gente está utilizando aqui para desenvolver a ideia de lente, né? Poderia ser qualquer objeto. Então, eu coloquei aqui uma maçã, ela vai estar projetada aqui de ponta cabeça. Opa, então objeto sobre o anteprincipal vai formar imagem sobre o anteprincipal. Que legal! Então, o que aconteceu? Posição sobre o anteprincipal. E o tamanho dessa imagem? Qual vai ser o tamanho dessa imagem? O tamanho vai ser igual. Perfeito? Legal? Reparem comigo o seguinte, se você pegar a sua sua barra de rolagem e movimentá-la, você vai ver uma dinâmica do movimento da imagem. Quando o objeto estava no infinito, a imagem estava aqui. À medida que eu aproximei o objeto, a imagem saiu do foco, começou a crescer. Aproximei um pouco mais o objeto,
a imagem se afastou e cresceu um pouco mais. Então adivinha, no próximo passo, agora quando eu aproximar ainda mais o nosso objeto, o que vai acontecer com a imagem? Então, tá lá. Próxima situação. Então vou desenhar aqui a minha próxima situação em que vou colocar o objeto mais próximo. Estou aproximando o objeto da lente, né? Aproximando o objeto da lente. Vamos ver o que acontece agora, lá. Primeiro raio paraxial, refrata apontando na direção do foco. Segundo raio, aponta na direção do centro óptico sem sofrer desvio. Opa! Nossa, mas vai cruzar onde isso? Exatamente. Agora eu vou ter que esticar esses raios aqui para ver onde que eles vão se cruzar. E vão se cruzar lá embaixo. Tive até que dar uma entortadinha aí para eles se cruzarem. Pô, o que aconteceu? Nossa, formou uma baita de uma imagem aqui, ó. Longe, longe pra caramba. Mas bem crescidona. Então o que eu posso dizer? Posso dizer agora que eu tenho uma imagem de tamanho muito maior que o objeto, que a posição dela está além de aí, mas ela continua invertida e, por ser invertida, é real. Então nós temos aí a formação da imagem nesta posição. De novo, como a gente tinha comentado, se você pegar sua barra de rolagem e movimentá-la aí, você vai ver a dinâmica que nós fizemos com o objeto. No infinito, depois trouxe ele para o antiprincipal, agora trouxe ele para cá. E à medida que eu trazia o objeto infinito, a imagem foi se afastando e crescendo. Quer dizer que no próximo passo, penúltimo passo, vou aproximar mais um pouco o objeto. E aproximando mais um pouquinho o objeto, nossa, já até, tomar um gole d'água aqui, moçada, que já até deu uma falha aqui. Aproximando mais um pouco o objeto, tá aí. Colocar o objeto sobre o foco, né? Colocando o objeto sobre o foco, o que vai acontecer agora? Colocando o objeto sobre o foco, nós vamos ter que situação? Primeiro o raio vem paraxial, refrata apontando na direção do foco imagem, sempre. Tá vendo que eu nem mexi nesse raio, né? Agora, segundo raio, passando pelo centro óptico. Quando eu passar o raio pelo centro óptico, o que vai acontecer? Mas espera aí, não, esses dois raios aqui são paralelos. Sendo paralelos, eles nunca vão se encontrar aqui. E também seus prolongamentos nunca vão se encontrar. Ora, então eu criei aqui uma situação, ou estou diante de uma situação, em que essa imagem, ela tem posicionamento? Tem posição aonde? No infinito. Né? Qual a orientação dela? É invertida. Mas forma-se aonde? Forma-se no infinito. Então a natureza dela é imprópria. Que legal! A gente fez aqui a ideia da reversibilidade. Se você pegar a primeira situação, volta o vídeo lá, na primeira situação, objeto no infinito formou imagem sobre o foco. Agora, objeto sobre o foco forma imagem no infinito. Que legal, né? Mas vamos mais um pouquinho? Mais um pouquinho. A última situação para a gente desenhar aqui. Nessa última situação, eu vou exagerar realmente a posição do objeto. Eu vou colar o objeto aqui perto da lente. Muito bem. Agora, nessa situação, o que vai acontecer? Poxa, objeto, tá? Nessa situação, primeiro o raio paraxial, que refrata apontando sempre na direção do foco imagem. Legal. Segundo raio que passa pelo centro óptico sem sofrer desvio. Nossa, esses raios não se cruzam. Se esses raios não se cruzam, então eu vou tentar fazer o
cruzamento de quem? Dos prolongamentos deles. E os prolongamentos se cruzam. Aqui em cima é de esféricas. Para cada um pode dar um posicionamento um pouco mais próximo, um pouco mais distante, né? Porque sutis diferenças aí na colocação da régua e tal, isso vai mudar um pouco o posicionamento aqui atrás. Mas o que aconteceu é que você formou uma imagem a partir de prolongamentos. Deixa eu apagar esses esféricas aqui para não atrapalhar a nossa construção, né? E aí, ó, você vai ter uma formação de imagem aqui por prolongamentos. E eu já sei o que significa quando é uma imagem formada por prolongamentos. Uma imagem formada por prolongamentos é uma imagem virtual. Tá aí, ó. Formamos uma imagem aqui, mas agora essa imagem ela é virtual. Virtual. Que mais? Toda imagem virtual, ela é o quê? Direita. E a posição dela, né? A posição dela é atrás do objeto. Tá? Não tem nem como a gente dizer assim, em cima de FO. Depende do posicionamento que estiver aqui, mais próximo, mais distante ao objeto da lente. Mas eu vou dizer o quê? Né? Está atrás do objeto. Atrás do objeto. Perfeito? Olha que legal. De novo, a ideia de que quando a imagem é direita, ela é virtual. Quando ela é virtual, ela é direita. Tá aí, moçada. Só que a gente está diante de uma situação onde ela é virtual direita, né? Se fosse, mas a lente divergente, você falou que não tinha como confundir. Não tem mesmo. Por quê? Qual o tamanho dessa imagem? Ela é virtual direita, porém ela é maior que o objeto. Então você fala assim, poxa, eu tenho uma lente esférica, legal? Estou diante de uma lente esférica, escondi a lente aqui de você. Estou diante de uma lente esférica, tá? E essa lente esférica formou uma imagem virtual. Aí você fala assim, bom, divergente é virtual. Sim, mas a convergente tem um único caso, tá? Em que ela também é capaz de gerar uma imagem virtual, certo? E qual é esse caso? Quando o objeto está entre o foco e o centro óptico, ela vai dar origem, vai conjugar uma imagem virtual maior e direita. Legal? A lente divergente, ela vai sempre formar imagem virtual menor e direita. Falou para você que criou uma imagem virtual maior, lente convergente com o objeto entre o foco e o centro óptico. Essa conformação é a conformação que a gente vai entender como sendo a estrutura do instrumento óptico conhecido como lupa. O que a lupa faz? Ela amplia, exatamente. Quando eu pego uma lupa e coloco o objeto a ser estudado entre o foco e a lente, ora, então vai formar uma imagem ampliada. É isso aí. Legal? Então, dessa forma, moçada, nós temos aí as construções para lentes convergentes. Beleza? Nos vemos nos próximos vídeos, onde nós vamos tratar, então, agora a parte de nomenclatura e sinais, tal, para a gente entender as equações que nós podemos utilizar aqui para lentes. Beleza? Valeu, galera!